Olá, é um prazer a gente poder estar aqui com você. Você sabe que o nosso objetivo é anunciar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova do Evangelho, o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, o Evangelho de Deus, não a religião que nós construímos. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você, sim, a gente sempre conta com você. Você pode ser um aliado nosso, um cooperador nosso aqui, um parceiro que faça com que esse programa chegue a outras pessoas. Você pode nos ajudar muito com as suas orações diante das dificuldades que a gente tem. Também, se for o caso, você pode nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha. Ele tem custos, tanto na produção como na disseminação, e nós gostaríamos muito de contar com a sua participação, se for da vontade do Senhor e do seu desejo de poder participar. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente para mais uma breve meditação e eu queria ler com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 18. A partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Queria que você prestasse atenção a essa palavra de hoje, porque a palavra do Senhor veio a Jeremias, e ele está dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá você vai observar que o oleiro ele está fazendo na obra de barro sobre as mãos. O texto diz aqui: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as rodas. E o oleiro ele estava fazendo um vaso, e a Bíblia diz, a palavra de Deus está dizendo que esse vaso se lhe estragou. E o oleiro vira e pega e desmancha aquele vaso que ele vinha fazendo, e ele faz um novo como lhe apraz, como lhe aprouve. E aí vem a palavra de Deus para você e para mim dizendo: eu não posso fazer o mesmo de vós, eu não posso desmanchar você e construir um novo. E eu queria dizer para você que nós somos desmanchados em Cristo. Nós somos desmanchados quando Jesus foi levantado da terra lá naquela cruz, há 2000 anos atrás. Jesus diz assim, em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele atraiu a nossa natureza de pecado. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, houve uma inclusão nossa no corpo santo dele. Para quê? Para que ali nós morrêssemos, para que ali nós fôssemos tornados por Deus novas criaturas.
A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez ou se fará novo. A palavra de Deus diz assim, Cristo em você, a esperança da glória. Eu quero dizer para você, eu não sei qual que é o problema que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, mas eu quero dizer que assim como esse oleiro está dizendo aqui, que Deus fez um vaso, esse vaso se estragou e ele fez um novo e Deus está entrando e está dizendo, eu posso fazer o mesmo de vós, eu posso destruir, eu posso fazer novo. A palavra de Deus diz que Deus faz novas todas as coisas. Então, olhe para a cruz, olhe para a pessoa de Cristo Jesus e saiba que ali, naquela cruz, Ele fez de você, Ele fez de mim uma nova criação. O apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a nossa real e verdadeira esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor fique sobre a sua vida e sobre a sua família. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio. Amém. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós aqui, de vez em quando, somos motivados a responder alguns questionamentos, algumas propostas, algo que vem daí. Você, às vezes, tem um tema, algum assunto que quer que a gente aborde dentro do contexto do Evangelho, nós vamos fazer isso com muito prazer. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre a arte de permanecer casado, né? O que é o casamento, né? Deus fez tudo muito bom. A Bíblia diz que depois que ele terminou a criação, no sexto dia, há uma frase, há um termo hebraico que diz que ele viu que tudo era tov meod, que é muito bom. Mas há uma coisa que Deus viu que não era bom. Ele diz, não é bom que o homem viva solitário, viva sozinho. Não é bom. E ele diz, eu vou fazer uma companheira, uma ajudadora que lhe seja idônea ou idêntica. E o Senhor então fez do próprio homem, tirou aquela companheira, que é uma forma que ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso é a identidade de uma relação. Mas aconteceu que logo no início do capítulo 3 de Gênesis aparece um elemento assim diferente, uma serpente possuída por um princípio anticristo, anti-Deus. A serpente entra num diálogo com a mulher e produz um estado de descrença na palavra de Deus e de rebeldia contra Deus. E a serpente consegue inocular esse veneno na mulher e posteriormente no homem através da mulher, gerando um estado de incompatibilidade
de relacionamento com Deus e uma grande dificuldade de interação ou de comunhão um com o outro. Logo depois que abriram os olhos de ambos e eles se perceberam inadequados, começou uma guerra de transferência de culpa e de produzir um desconforto entre eles, que é o que faz com que as relações se tornem, em vez de ser um dueto, uma disputa. Quem é que manda, quem é que comanda, quem é que faz, quem é que não faz. E aí a relação do casamento vem se tornando um problema histórico de dominação. Ora se diz que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, para dizer que a mulher é quem manobra a cabeça, ora o machismo adoecido, e o casamento ficou um lugar bastante complicado. E eu acredito que Jesus começa o seu ministério fazendo o primeiro milagre no casamento, porque é exatamente no casamento onde nós necessitamos de milagre. Porque a vida relacional, a vida a dois, é a menor célula conjunto, são duas pessoas, é um lugar difícil de convivência, porque cada um quer dominar ou quer controlar a circunstância. Nós temos um conceito de Deus, biblicamente falando, que Deus é uno, mas ele é trino. Ele é um Deus, mas são três pessoas. E isto é complicado para nós entendermos como que três podem ser um. É uma questão de vontade. Quando há uma conciliação, o apóstolo Paulo fala sobre isso, o conselho da sua vontade, ele não disse das suas vontades, onde três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conciliam esta vontade para que elas sejam uma só. Há uma unidade, há uma união das vontades, fazendo com que o Pai queira fazer a vontade do Filho e vice-versa, o Filho a vontade do Pai, o Espírito Santo fazer a vontade do Pai e do Filho, e assim há o que os teólogos, os monges do deserto chamavam de pericorese, ou a dança da Trindade dentro de uma só vontade. Mas o casamento não tem isso, ele tem rivalidade, tem disputa. Aí Jesus entra no casamento para fazer o primeiro milagre, e a presença dele é que faz a mudança de adequação para aquela crise que eles estavam tendo ali. Qual era a crise? Eles estavam com a falta de vinho na celebração. O casamento lá demorava tempo e podia demorar uma semana, era um casamento longo, vinham parentes, viagens, ficavam na casa. Era uma festa muito familiar, onde havia um ambiente descontraído, mas muito agradável. Tinha um passeio pela rua e depois eles voltavam. E naquela festa a adega foi esgotando e eles não tinham mais vinho. E Maria então chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus diz: mas eu não vim para isto, eu vim para outra realidade, não, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria insiste dizendo aos serventes: façam tudo o que ele mandar. E ele mandou fazer uma coisa ali que é improvável para a gente entender a questão. Ele mandou que enchesse as talhas, eram 6 talhas que estavam ali, enchesse de água. Mas eles não estavam precisando de água, eles estavam precisando de vinho. E às vezes é aqui que a gente tenta racionalizar.
Mas quando Jesus dá uma ordem na vida da gente, a gente tem que fazer. E ele mandou que enchesse de água, e os serventes, para mim, são os principais elementos daquele milagre, eles encheram de água. E depois Jesus vai e diz assim, tira água, pode tirar a água. E eles tiraram água, eles não tiraram vinho, eles pegaram, enfiaram lá a vasilha, tiraram água e foram levar ao mestre da cerimônia. E quando aquele mestre pegou a água, não era mais água. E é aqui que está a história. Quando eles puseram água, quando eles tiraram água, mas no caminho a água foi transformada em vinho, porque é na fé que o milagre acontece. Palavra de Deus e fé gera milagre. Então, como é que vamos permanecer no casamento? Só tem um jeito, é obedecendo a palavra daquele que fez o casamento. Nós temos nos carros que a gente compra o manual do fabricante. E a gente precisa de vez em quando olhar o manual para ver como é que faz o funcionamento do carro ou de qualquer outro aparelho que a gente compra, que a gente não sabe manusear, tem que ver o manual do fabricante. E o manual do fabricante, ele mostra algumas coisas que são importantes para que um casamento realmente perdure, para que o casamento continue. Casamento não é um ato. Eu me casei. Isso não existe. Isso é apenas aquele momento do papel ou o momento da cerimônia da igreja. Aquilo é um start público, mas o casamento é um processo contínuo. É um processo de renúncia, de perdão, de graça. Eu costumo chamar isso de RPG. Renúncia, perdão e graça. Eu tenho que estar renunciando a mim mesmo, perdoando a minha parceira e, pela graça de Deus, tendo um relacionamento onde a alegria, que é o símbolo do vinho, que é a característica mais importante para um casamento, ele perdure. Eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu vou voltar mostrando 10 coisas que estragam um casamento, ok? Eu estava falando ali há pouco que a presença de Jesus era importante. Eu quero só salientar. Quando eu falo a presença de Jesus, eu não estou falando de religião, gente. Religião é uma coisa que nós fazemos para tentar alcançar Deus. O Evangelho é outra coisa totalmente diferente. É o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para nos alcançar. São dois movimentos diferentes. Enquanto que a religião sou eu subindo para alcançar Deus, o Evangelho é Deus descendo para me alcançar. Para me alcançar no purão da minha existência, no bagaço da minha vida, no fim de tudo que eu faço para tentar, é totalmente diferente. Então, nós estávamos vendo que o que vai fazer um casamento feliz é a presença de Jesus Cristo, que vai gerar uma alegria, um contentamento, onde nós tiramos as armas, nós descerramos a guerra e vamos começar a entender melhor como podemos nos compreender. Há um psicoterapeuta norte-americano chamado Michael McNulty. Ele analisou e colocou 10 questões que trazem
uma corrosão na relação do casamento. O que seria isso? Quando há mais interações negativas do que positivas. Quando os dois estão olhando mais os lados negativos. Ora, todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. Mas também tem virtudes. Quando nós começamos a contabilizar mais as coisas negativas do outro do que as coisas positivas, isso vai denunciando que o casamento está em crise, está faltando o elemento vinho. Quando eu chamo o elemento vinho aqui do milagre, está faltando alegria, está faltando a presença de Jesus para gerar alegria. A segunda coisa é quando se aponta mais faltas do que virtudes. Olha só, a gente encontra muitos casais que quando eles vão conversar, ele fica vendo só os defeitos do outro, as questões, aquilo que é negativo. E todo mundo tem problemas. Mas se você começa a ver mais o negativo do que o positivo, mais falhas do que virtudes, está instaurada a crise. Precisa de um milagre nesse casamento para permanecer, senão ele não vai. Uma terceira coisa que McNulty chama a atenção é quando você está sempre na defensiva. A conversa está rolando e quando sua mulher fala alguma coisa, você já vai na defensiva, ou vice-versa. Esse estado de defesa mostra que existe uma ação de guerra no relacionamento. Não há descontração, não há uma neutralidade em ouvir. Já ouve com a baladeira armada, já ouve querendo se defender ou atacar. Ele vai mais adiante dizendo quando o desprazer supera o prazer. E aqui é muito interessante. A relação está adoecida, profundamente adoecida. Quando aqueles momentos prazerosos que deveriam gerenciar o relacionamento foi suplantado pelo desprazer e um desconforto. A relação está realmente atritada. O que vai fazer um casamento perdurar não é a perfeição. Eu posso dizer para vocês que de papel passado eu tenho 50 anos completos este ano de 22. Mas os namoro e noivado são 56. Meu casamento não é aquele casal 20 que havia antigamente aquele filme, não é uma perfeição. Mas é um casamento que tem perdurado porque o Senhor Jesus entrou nesse casamento e porque o prazer é maior do que o desprazer. E nós temos que cultivar isso é uma questão de cultura, é um trabalho permanente, senão você vai descartar. Não tem perfeição lá na nossa casa, mas tem o perfeito que está produzindo isso. Outra coisa que Michael fala é sobre a falta de admiração. Gente, isso é de uma importância capital. Você admirar o seu parceiro no que é bom, no que é bonito. Quando ele faz uma coisa ruim, você já mete o pé. Mas quando ele faz uma coisa boa, é como se fosse natural. Você não aprende a fazer olha, eu gostei disso, eu admiro você nisso, olha que beleza. E quando essa falta de admiração no casal vai se manifestando, esse casamento vai precisar de um milagre
para restaurar aí a sua alegria. Outra coisa que ele diz é assim, quando o outro é tratado como utilitário. O que no casamento você é? Um objeto apenas para satisfazer determinadas coisas? O cozinheiro na casa, lavar a louça, o motorista, o que vai prover, coisas assim. É um ser utilitário, não é um ser relacional. Isso está mostrando que esse casamento está bichado, ele está apodrecido. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que preciso de relacionamento pessoal. Outra coisa que ele chama muita atenção é quando a leveza na comunicação se evapora. Olha só, o que significa isso? Nós somos seres que comunicam, e quando a minha palavra é áspera, é dura, de vez em quando eu falo de maneira muito enfática, muito dura, e minha esposa diz, uau! E quando ela fala também, eu digo, querida, vamos baixar o tom, porque nós precisamos ter leveza na nossa comunicação, né? E não fazer como certos ministros que reagem, perdeu o mané. Mas nós temos que ter a consciência de que nas diferenças nós somos pessoas relacionais e não precisamos ferir os outros, né? Outra coisa que ele me chamou a atenção é quando a irritação supera a paciência. Há certos casamentos que já estão muito desgastados. E a irritação, ela vem logo e já áspera e dura. E isso não precisa ser muito tempo, não. Tem casamento novinho aí, casamento de pouco tempo, em que a irritação já passou na frente e está minando a relação. A nona questão que ele coloca é quando as cobranças se tornam estilo de vida. Cobrança, querido. Nós não estamos aqui num negócio. Casamento não é uma compra e venda aí que ficou devendo e você tem que cobrar e ficar, exigir. Tem que desarmar-se e tem que relacionar como parceiros, como íntimos, como pessoas que estão vivendo um jogo de frescobol e não um jogo de tênis. O frescobol é aquele jogo de parceiros de praia que não tem regra, não tem campo, mas eles ficam ali se divertindo e brincando. E o décima coisa é quando se sente solitário. Quando no casamento você está junto, mas está sozinho. Onde você está casado, mas é como se fosse duas pessoas na mesma casa, mas não estão vivendo uma intimidade pessoal. Então, como é que se faz para ter esse casamento restaurado? Na nossa proposta aqui, que é o Evangelho, é convidar Jesus Cristo para vir para esse casamento. É pedir a Jesus que seja a realidade espiritual nesse casamento. É isso que nós queríamos lhe dizer. Jesus, naquele casamento de Caná, mudou a história. Jesus, no seu casamento, sem dúvida, ele vai mudar. E essas 10 coisas vão se transformar em algo espetacular, algo novo, que é a vida dele no seu interior. Ok? Eu espero que você leve isso em consideração, pense nisso e creia no Senhor Jesus Cristo, que pode mudar o nosso modo de ser. Fica aqui o nosso abraço de sempre, de coração para coração, e até o nosso próximo encontro.